Imagina só, após uma noite de bebedeira com um amigo, você é raptado e preso em um quarto de hotel por 15 anos. Certo dia, eles te liberam, e com todo o treinamento que você fez confinado naquele local e se tornando um monstro, vai atrás de sua vingança. Eu sou Lancelot e no Resumindo Filmes de hoje, Old Boy. A história se inicia com o protagonista Dai-Su em uma delegacia, após beber bastante e causar muita confusão. Seu amigo Johan pagou a fiança e conseguiu tirar ele de lá, o qual saiu com uma asa de anjo para dar à sua filhinha que estava de aniversário. O protagonista fala com ela e sua esposa em uma cabine telefônica, até que quando seu amigo, o qual estava sóbrio, fala com elas, Dai-Su some sem deixar vestígios. Vemos que o protagonista foi preso, e no buraco que tinha a porta para receber comida, ele implora para um homem que o tire de lá, dizendo já ter se passado 2 meses. É mostrado que ele estava em um quarto de hotel, e como narrador da história, Dai-Su se pergunta se seria mais fácil se ele soubesse que ficaria preso 15 anos. De tempos em tempos, um gás é solto no quarto, o qual faz ele desmaiar. E é quando algumas pessoas aparecem, cortam seu cabelo, o medicam e limpam o quarto, também coletando amostras de sangue e até copos usados por ele. Um ano após ter desaparecido, na TV, a qual era seu único entretenimento, Dai-Su viu uma notícia sobre a morte de sua esposa, e que por ter sangue dele no local e um copo com suas digitais, ele foi declarado como o assassino dela. Como aquela TV era a única coisa que ele tinha para passar o tempo, não saía da frente dela, conseguindo marcar as datas e aprender diversas coisas. Depois de anos já terem passado, o protagonista teve a ideia de anotar em um caderno os nomes de todas as pessoas que ele já incomodou ou machucou. Além de serem um diário de prisão, aqueles cadernos verdes se tornaram uma autobiografia dos seus atos perversos. Desenhando um corpo de um homem na parede, Dai-Su começou a treinar, com o foco de um dia sair de lá e se vingar de todas as pessoas que lhe fizeram mal. Ele começou a fazer tatuagens em sua mão, representando os anos que iam passando e seu progresso em abrir um buraco na parede. Após 15 anos já terem passado, ele conseguiu chegar ao lado de fora, sentindo em sua pele depois de tanto tempo a chuva. Mas com a música que estava acostumada a ouvir, vem o gás que sempre a precedia. Diferente das outras vezes, uma mulher apareceu em seu quarto e com um sino o hipnotizou. De repente, ele estava dentro de uma mala em um gramado verde, mas quando volta a si, percebe estar em cima de um prédio, onde vê um homem junto de seu cachorro prestes a pular de lá. Sendo o primeiro ser humano que via há tempos, Dai-Su o toca, querendo compreender se aquilo era realmente verdade. O homem faz uma pergunta a ele. Embora eu não passe de um animal sujo, tenho o direito de viver. Ouvindo isso, algo desperta no protagonista, o qual concorda e segura o homem, falando que antes que ele pulasse, deveria ouvir sua história. Após contá-la, o homem decide revelar o motivo de querer retirar sua própria vida. Contudo, Dai-Su não dá a mínima para isso, pegando suas coisas e indo embora. Saindo de lá, vimos que o pior realmente aconteceu. Aquele homem se jogou junto com o pobre cachorrinho. O protagonista decidiu viver a vida com um novo lema: ria e o mundo rirá com você, chore e irá chorar sozinho. Vendo alguns delinquentes na rua, Dai-Su resolveu colocar em prova seu treinamento confinado, o qual parece realmente ter tido resultado, pois sozinho ele deitou 4 pessoas muito mais jovens do que ele. Enquanto olhava para alguns peixes, vinha em sua mente as coisas que aprendeu olhando para a TV, até que um homem parou ao seu lado, lhe entregando um celular e uma carteira cheia de dinheiro, sem explicar mais nada. Ele foi até um restaurante japonês, pois viu na TV sobre uma garota muito nova que era muito boa cozinheira, trazendo desde lá o desejo de comer algo preparado por ela. A qual, ao olhar para ele, pergunta se eles já se conheciam, pois o rosto dele era muito familiar. Dai-Su pede para que seja servido algo vivo, e enquanto esperava, recebeu uma ligação do homem que havia o raptado. O protagonista pergunta o porquê de ter feito isso com ele, o qual o manda repensar sobre sua vida, e ter em mente que seja um grão de areia ou pedra, na água eles afundam da mesma maneira. Ela traz um polvo vivo para ele, mas antes que
pudesse cortá-lo, o protagonista o colocou em sua boca e começou a comê-lo. E no momento que ela tocou em sua mão, ele desmaiou ali mesmo. Apesar de não conhecê-lo e ser a primeira vez que se viram, a garota o levou para sua casa e cuidou dele. Após tentar o que não deveria e tomar uma porrada, ele se prepara para partir. Contudo, a garota maluca revela não estar brava e diz que quando estiver pronta dará o que ele quer. Então, assim que cantar para ele, será a hora. E quando acontecer, mesmo se ela der para trás, ele deve continuar mesmo assim. O nome dela é Midou, e mesmo não o conhecendo nem um dia inteiro, já está apaixonada por Daisu. Como ela leu seus diários, sabia o que estava acontecendo com ele, então decidiu ajudá-lo em sua vingança. Disfarçada, ela consegue informações sobre a filha dele e que ela foi adotada por um casal de médicos. Contudo, mesmo tendo o endereço de sua filha e onde sua esposa foi sepultada, chorando mas tentando manter seu sorriso, Daisu pretende se vingar antes de revê-la. O protagonista começou a ir em diversos restaurantes pela cidade, em busca de achar o mesmo gosto da comida que serviam em seu cativeiro. Após vê-la conversando com alguém online, Daisu começou a achar que ela não era confiável, e com a ajuda de uma lista telefônica, foi até um restaurante encontrando a comida que comia. Seguindo um entregador, o protagonista achou o lugar onde passou 15 anos de sua vida trancado, e com um martelo já faz sua primeira vítima. Ele vai para uma sala onde um homem se nega a revelar sobre quem mandou prendê-lo lá. Então, com seu martelo, começa a arrancar um dente dele a cada ano que passou confinado, até ele revelar tudo. Depois de muito sofrimento, ele revela ter uma gravação, e após pegá-la, Daisu sai com seu martelo para lutar com dezenas de homens em um plano sequência ótimo. Mesmo em desvantagem, ele bate tanto que eles começam a ter medo de avançarem. E após acabar com todos no corredor, mais alguns aparecem no elevador, os quais também caem facilmente. Machucado e muito cansado, ao atravessar uma rua, Daisu cai no chão, onde um homem o ajuda e o coloca dentro de um táxi, o mandando para a casa de Midou e revelando saber o nome dele. No apartamento, a garota acabou dormindo depois de tratar todos os ferimentos dele, o qual em um rádio ouviu a gravação, onde o médico estava falando com o homem que o prendeu, que disse o motivo de tê-lo prendido por 15 anos, o qual é que Daisu fala demais. Precisando de ajuda, ele decidiu visitar Johan, seu antigo amigo, em um cybercafé. Ao vê-lo, o abraça muito feliz, e após ouvir aquela fita, o ajuda a entrar na internet pela conta de Midou. De repente, recebem a mensagem de alguém misterioso, e suspeitando da garota, o protagonista a amarra para interrogá-la. Enquanto isso, seu amigo liga para ele, revelando onde o dono daquele e-mail mora, e que é em um apartamento no prédio da frente de onde estava. Ao entrar lá, dá de cara com um homem que fez tanto mal a ele, o qual diz que ele tem 5 dias para encontrar as respostas que procura, pois se o fizer, ele tirará sua própria vida e não machucará Midou. O antagonista revela que tem um coração fraco, por isso foi colocado nele um marca-passo. E como possui muito dinheiro, fez um pedido inusitado ao médico, que desse a ele o poder de parar seu próprio coração quando quisesse. E para isso, possui um controle. Assim, se o matasse agora, Daisu nunca saberia o porquê de ter passado 15 anos preso, e nem conseguirá fazê-lo sofrer, pois a qualquer momento o vilão pode acabar com sua vida. Indo embora, ele fala que a vingança faz bem para a saúde, e se pergunta que após completá-la o que irá sobrar dele. Entretanto, voltando rapidamente para o quarto, pergunta se estava tudo bem em deixar Midou amarrada por tanto tempo com a porta do apartamento aberta. Após ouvir um grito, Daisu corre para lá, onde aquele homem que tinha perdido seus dentes estava com a garota. E capturando o protagonista, pretende fazer o mesmo com ele, contudo, antes que conseguisse machucá-lo, recebe uma ligação. Na porta, o guarda-costas do vilão entrega ao homem uma maleta cheia de dinheiro, o fazendo desistir de sua vingança. Entretanto, por ter tocado em sua amada, Daisu pega uma faca e jura que cortará a mão dele. Dirigindo para outro lugar, o protagonista conta tudo para ela, a qual chorando começa a cantar, indicando que estava preparada. Assim, eles vão para um hotel adulto e fazem aquilo lá mesmo,
demonstrando estarem apaixonados um pelo outro. Contudo, após dormirem, aquele mesmo gás se espalhou pelo quarto e o vilão deixou um presente aos dois. Ao abrirem uma caixa, viram que se tratava da mão do homem que machucou Midô. Não sabendo como ele sabia de tudo aquilo, o protagonista foi até uma loja onde encontraram uma escuta em seu sapato. Procurando seu inimigo na internet, descobriram a escola em que ele estudou. Assim, indo até lá, conseguiram os registros e descobriram que o real nome do vilão é Lee Woo-jin. Ligando para seu amigo, o qual estudou lá junto de Dae-soo até ele ser transferido, descobrem que a irmã de Woo-jin, a qual se chamava Lee Soo-ah, morreu na época da escola. Seu amigo revela que a garota morreu logo após ele ser transferido e que tinha caído no rio. Perguntando como ela era, Jo-han fala se tratar de uma vadia, a qual por fora agia como santa e que rumores dizem que ela ficou com todos os garotos do colégio. Ouvindo isso no computador da frente, Woo-jin fica com muita raiva e com um CD quebrado mata o amigo do protagonista e fala para Dae-soo que sua irmã não era nada daquilo. Junto de Midô, o protagonista vai até o homem que ele tinha arrancado os dentes, em um quarto de hotel muito semelhante a onde ele viveu por 15 anos. Ele ajudou Dae-soo, pois também tem ressentimentos com o homem que cortou sua mão, e deixando Midô naquele local, foi até uma mulher que era colega da irmã de Woo-jin. Enquanto ela contava sobre a garota, Dae-soo se lembrou de tudo. Quando estava na escola, um dia antes de se mudar e ser transferido, ele conheceu Lee Soo-ah. Enquanto vadiava no parque, ela apareceu. Contudo, no momento que ele iria contar uma piada para ela, a garota saiu muito apressada. Ele a seguiu e, olhando por uma janela quebrada, acabou vendo o que não deveria. Woo-jin estava tirando algumas fotos de sua irmã, até que, de maneira muito semelhante a Game of Thrones, o clima foi esquentando. Sim, mesmo sendo irmãos, eles fizeram aquilo mesmo que vocês estão pensando. No dia seguinte, enquanto preparava sua mudança, Dae-soo contou para seu melhor amigo, pedindo que ele não espalhasse essa história. Entretanto, alguns dias depois, todos já sabiam. Ele voltou e contou tudo para Midô, a qual perguntou o que significava o dia 5 de julho que o vilão tinha dito. E esse é o dia exato que a irmã dele havia morrido. Ela pede para ambos fugirem, pois agora que já sabia o motivo de terem o prendido, não havia razão de continuar. Porém, essa vingança já faz parte dele e precisa ir até o fim com isso. Pelas coisas que o Woo-jin havia dito a ele, o protagonista descobriu onde o vilão morava, e indo para a cobertura de um prédio muito alto, se encontra com seu algoz. Dae-soo revela saber toda a verdade sobre o motivo da irmã dele ter morrido, e como já sabe o porquê foi preso, Woo-jin deveria morrer como prometido. Contudo, o vilão acrescenta alguns detalhes ao acontecido. Após o rumor se espalhar, começaram a dizer que ela estava grávida. Mesmo não estando, seu corpo e sua mente começaram a enganá-la, como se estivesse, e com a vergonha de carregar dentro de si um sobrinho e um filho ao mesmo tempo, decidiu retirar sua vida. Dae-soo diz saber que a irmã dele não fez isso, e sim foi o próprio Woo-jin que a matou, o que realmente é verdade. Entretanto, o vilão decide contar uma história sobre a sua real vingança, que não foi apenas trancá-lo por 15 anos, mas sim algo muito pior. Ele não foi o único a ser hipnotizado. Que mulher em sã consciência levaria um homem desconhecido para dentro de sua casa? Então, assim como Dae-soo, Midô também era extremamente suscetível à hipnose, e foi isso o que fizeram. A pergunta que ele queria que o protagonista respondesse não é o motivo dele ter sido preso, mas sim o porquê foi solto. Com um laser, ele mostra outra daquelas caixas de presentes roxa, e ao abri-la havia um álbum de fotos de Dae-soo e sua família. Porém, quando foi passando as páginas, descobriu que nesse tempo todo, Midô não era uma jovem aleatória que conheceu em um restaurante, mas sim sua própria filha.
Furioso, ele parte para cima de Woo-jin com uma tesoura. Mas mesmo com todo o treinamento imaginário feito por ele naquele quarto, Dae-soo não tinha chances contra o guarda-costas. Contudo, mesmo sendo mais fraco, conseguiu acertar a orelha dele com a tesoura, e prestes a ser morto, o vilão o salva, pois ainda não havia terminado. Além de todos esses problemas, Woo-jin diz que mesmo cortando a mão daquele homem, ele não começou a ser odiado ou coisa parecida, mas sim continua mandando nele. Aliás, possui outra caixa roxa, a qual está na frente de Mido. Usando um celular, Dae-soo pede para ela não abrir, não importa o que aconteça, e sem outra opção implora para que Woo-jin não faça isso. Não se importando mais com vingança ou qualquer outra coisa, o protagonista começa a se humilhar e corta sua própria língua, para que sua filha não descubra a verdade, o que faz o vilão mandar o homem não deixá-la ver a caixa. Tendo sua vingança concluída, Woo-jin dá o controle para Dae-soo, o qual aperta sem pensar duas vezes. Porém, no lugar dele morrer, começa a ecoar pelo andar uma gravação do protagonista fazendo aquilo com Mido. Perdendo a sua razão de viver, o antagonista se lembra de quando segurou sua irmã prestes a cair da ponte, e assim como ele cumpriu seu objetivo, a solta, a deixando ir e tirando sua própria vida. Somos mandados para o futuro, onde Dae-soo escreveu todos esses acontecimentos, e quem está lendo é a mulher que tinha o hipnotizado. No fim da história, ele pede para ela apagar de sua memória que Mido é sua filha. Assim, deitado na neve sozinho, Mido o encontra, o abraça e diz amá-lo, o qual faz uma expressão feliz e ao mesmo tempo triste, onde não sabemos se ele esqueceu daquilo ou só está seguindo o seu lema. Ria e o mundo rirá com você, chore e irá chorar sozinho. Bom pessoal, esse foi o resumo de Old Boy. Se querem que eu traga outro filme, comentem o nome aqui embaixo. Se gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!